Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. São tempos sensíveis da política, né? A política começa, há uma polarização evidente entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, mas olha, entre o agora, a figura das pesquisas e o voto na urna, tem uma pecinha muito importante que se chama campanha eleitoral. E aí, durante a campanha, todos vão conhecer os candidatos, serão vários. Candidato à presidência da República, senadores nos estados, deputados estaduais, deputados federais e governadores. É um tempo muito importante. Nunca uma eleição foi tão importante assim. Olha, hoje aqui no Frente a Frente, nós estamos com o senador Álvaro Dias, que é o líder do Podemos no Senado. Senador, muito obrigado por dispensar o seu tempo precioso aqui para vir conversar com os telespectadores da Rede Vida. Eu que agradeço. Muito obrigado, Zé Maria. Sempre um prazer conversar com você e com os nossos amigos de todo o Brasil. Pois é, e nessa mesa redonda aqui nós já estamos acostumados também a participação da minha parceira Denise Rotenburg. Mas ela teve que fazer uma viagem nesta semana, portanto, ela não participa, participação muito importante aqui desta conversa, desse bate-papo. Na próxima semana, Denise Rotenburg estará aqui de volta. Senador, nós estamos aí diante de um grande debate sobre preços dos combustíveis. Há essa ação no Congresso Nacional da aprovação da lei, praticamente ou reduzindo ou acabando com impostos federais e reduzindo os impostos estaduais, mas há um debate sobre o aumento ou a possibilidade do aumento diante do aumento real do petróleo no mercado internacional. O preço do barril está subindo e também do dólar, né? Quer dizer, é uma ação que já se sabe que não terá um resultado positivo? Eu não gosto de gerar falsa expectativa quando aprovamos projetos no Congresso, né? Às vezes aprova-se um projeto gerando uma enorme expectativa, depois vem a frustração. Esse é o caso. Votei favoravelmente, obviamente, à limitação do ICMS em 17%, mas sabemos que é uma medida improvisada, é uma providência provisória, ela não é definitiva. A questão... Ela vai até dezembro, né? A questão do preço de combustíveis, né, vem de longe, porque os investimentos não foram feitos em refinaria. É evidente que hoje alguém fala, investir agora em refinaria, corre-se o risco de desperdiçar o investimento, porque a modernização é inevitável. Mas olha, nós estamos atrasados há 20 anos, né, que poderíamos ter investido lucros fantásticos da Petrobras, né, não foram investidos na construção de refinarias, na modernização de refinarias, para que o petróleo pudesse ser refinado aqui no Brasil e não lá fora. Essa é a questão. Em 2018, quando houve aquela paralisação de caminhoneiros, né, eu fui a Betim, lá estavam os caminhoneiros interrompendo o trânsito na rodovia, conversei com eles, depois fui à refinaria. Lá estavam os petroleiros. E eles disseram, nós operamos apenas com a metade da capacidade operacional das nossas refinarias. Quem ganha com isso? Aqueles que importam combustível. Empresas foram organizadas para a importação de combustíveis. Uhum. E aí pratica-se o preço internacional. Obviamente, nós ganhamos aqui em real e pagamos a gasolina, na verdade, em dólar, porque é o preço internacional que prevalece. Então, é evidente que nós podemos, sim, reduzir o preço do combustível, reduzindo a carga tributária no consumo. Mas aí nós dependemos de uma reforma tributária, porque esses remendos acabam desorganizando o modelo tributário brasileiro, que já é desorganizado, é complexo, ele é burocrático em excesso. Então, uma reforma tributária leva em conta a simplificação, a modernização, a facilitação e, evidentemente, uma distribuição melhor do ônus de quem paga impostos, né? Entendemos que tributar menos no consumo, mais na renda, aí você atinge também o consumo dos combustíveis, não é? É uma contribuição importante, mas é preciso fazer a reforma tributária.
Porque medidas como essa que adotamos nesta semana acabam desorganizando a aplicação orçamentária dos estados. Um exemplo claro do que diz o senador, que a economia é como aquele joguinho do cubo mágico, né? Você organiza de um lado, puxa do outro, né? O sistema Proálcool, ele recebe incentivos. Com o fim dos incentivos, quer dizer, com a redução dos impostos da gasolina, dificultou e vai dificultar a vida do Proálcool, né? Quer dizer, Nós aprovamos uma PEC também. aí foi preciso a medida, né? Em defesa do isso, biodiesel, isso. né? Que é exatamente o setor sucroalcooleiro. É exatamente a energia limpa, né, que deve ser beneficiada. Exatamente. Então, nós aprovamos. E se beneficiar através do incentivo, Exato. né? Mas é que eu considero, senador, que a economia ela tem regras próprias e naturais. Assim como existe a lei da gravidade, que nenhum prefeito, governador pode decretar a extinção da lei da gravidade, a economia também tem. Entre elas, a oferta e procura. O senhor dizia aí sobre as refinarias, o mercado foi direcionado porque era mais barato importar do que produzir, refinar petróleo aqui. Exato. Aí dizem que as refinarias nossas não podem refinar o petróleo pesado. Isso, tem mais dificuldade, fica Mas mais nós temos caro. que adquirir essa competência, né? A Petrobras tem um know-how extraordinário em exploração do petróleo em águas profundas, é imbatível nesse quesito, né? Quer dizer, é respeitada internacionalmente pelo know-how que adquiriu na exploração do petróleo em águas profundas. Então, é um país que tem competência, sim. Por que não? Nós temos que ter refinarias competentes para o refino do petróleo pesado também aqui. Eu vejo esse como um caminho. Evidente que a reforma tributária contribuiria muito, não é? Exatamente se ela tiver esse escopo, reduzir a carga tributária no consumo, aumentando na renda, porque há que se compensar, porque o Estado tem que viver, obviamente, e vive dos impostos, né? O que se deve cobrar é redução das despesas, porque constantemente só se pensa na receita, não é? Pensamos, em primeiro lugar, na receita. Mas e a despesa? É preciso ter competência no gasto, né? Gasto qualificado, gasto competente, relação custo-benefício de cada gasto efetuado para reduzir as despesas. Certo. O senhor disse também aí sobre o petróleo, preço internacional. É um setor monopolizado, né? Se fala na privatização, mas se privatizar a Petrobras num momento assim, com monopólio, piora e muito, né? Mas eu acho que mundialmente, tradicionalmente, esse é um setor de poucos competidores, né? Não adianta, não tem muito para onde correr, né? Não é um setor em que muito caro, né? a privatização resolve. É um investimento muito alto, né? Refinaria, uma refinaria custa muito dinheiro. Hoje a Petrobras é praticamente privatizada, 70%. Né? Ela segue leis? Exato. Ocorre que o Estado administra, porque preserva as ações, as ações ordinárias é que são negociadas, são colocadas na Bolsa. As preferenciais é que tem ficam voto. em poder do Estado, que preserva com isso o comando da empresa. No Conselho Administrativo são, se não me falha a memória, 11, né? São 11. 6 são indicados pela Presidência da República. Eu acho que 7. 6, 7. Isso assegura o comando da empresa. Senador, sobre privatização, há um certo conceito aí de que o Estado não gere nada bom e que a iniciativa privada é totalmente melhor. Não é bem assim. Quer dar um exemplo? Ônibus. Os ônibus são privados, eles não funcionam, ficam devendo, né? Mas houve um momento em que o Estado precisou entrar, senão não existiriam grandes empresas. O governo não tem anunciado lucros impressionantes nas estatais, nossas empresas sim, estatais? Então, eu creio que é uma questão de competência administrativa. É evidente que você não pode generalizar. Se há um governo que é incompetente na gestão de uma empresa estatal, ela vai dar prejuízo. Você não pode ficar imaginando que todos os governos serão incompetentes, não é? Então, nós tínhamos, quando governei o Paraná, o Banco do Estado do Paraná. Quando eu assumi, ele era o 17º banco público. Quando eu saí do governo, ele era o 2º. E um banco múltiplo que ganhou elogios do Banco Central,
profissionalizamos o banco, qualificamos tecnicamente, acabamos com a indicação política para os cargos de gestão no banco. Então, quando há um governo que faz a opção pelo mérito, pela meritocracia e não pela indicação política, que coloca em primeiro plano a competência e não o interesse político partidário, né? Aí a empresa estatal funciona. Os bancos, essas dívidas estaduais aí, todas em decorrência de bancos estaduais. Né? Eu tive também depois, deixei o governo, algum tempo depois, acabei presidindo a Telepar, a empresa de telecomunicações do Paraná, durante um ano. E eu, no meu discurso, eu dizia, olha, era a época da privatização. Eu dizia que eu era favorável, sim, à privatização das empresas que não tinham qualidade, que não ofereciam serviço de qualidade para a população e não apresentavam um desempenho financeiro, pelo menos, razoável. Né? Mas que a Telepar eu desafiava uma empresa privada a concorrer com ela. Né? Eu dizia, uma empresa estatal competente pode permanecer estatal até para se estabelecer um parâmetro de comparação de preços, né? De tarifas a serem cobradas do consumidor. Né? Esta é uma questão que deve ser discutida no âmbito do debate sobre privatização. Esse é um assunto muito discutido sempre. Eu me lembro que durante o processo da Constituinte de 88, houve um debate muito forte sobre privatização. É evidente que o Estado não deve concorrer com a iniciativa privada. Isso eu acho que já está mais ou menos claro, né? Difícil é saber exatamente onde é essa fronteira. Mas é melhor que se privatize, é melhor que o mercado tome conta, tem vários exemplos. Mas pode concorrer, por exemplo, energia elétrica. Você pode ter uma empresa estatal, Copel, no Paraná, concorrendo com empresas privadas. Você abre para a participação privada. A empresa estatal, nesse caso, vai ter que ser competente, né, para concorrer com a empresa privada. Agora, recentemente, tivemos um debate no Congresso. Foi aprovada uma emenda constitucional de minha autoria que quebrou o monopólio na produção de radioisótopos, que é da medicina nuclear. 2 institutos estatais, né? O IPEM em São Paulo e o IEM no Rio de Janeiro, estabeleciam um monopólio na produção de radioisótopos. Esse meu projeto foi aprovado no Senado em 2010 e só agora foi aprovado na Câmara, a emenda constitucional foi promulgada. Qual foi o debate na Câmara? A esquerda contra a quebra do monopólio, alegando que o setor público é que deve cuidar desta área da saúde. Né? Mas ocorre que muitos brasileiros morreram porque esse medicamento, radiofármacos, não chegava até ele. Muitos brasileiros morreram. E nós tivemos 2 apagões nesse período em que os institutos, talvez por falta de recursos, não produziram e muitos brasileiros morreram. Ou seja, esta omissão, esse amor à empresa estatal, né, estava levando à morte de brasileiros. Nós estávamos retirando o direito do cidadão defender a sua própria vida. Toda vez que morria um doente de câncer, eu ficava pensando, será que se esse projeto tivesse sido aprovado antes, esse cidadão não teria sido salvo? Porque, inclusive, existe a distância. Existe parte desse produto, tem vida curta, 2 horas apenas, então localidades mais distantes não eram atendidas. Agora, a iniciativa privada poderá produzir. Então, redes de hospitais poderão produzir. O medicamento, esse produto do radioisótopo, será produzido, obviamente, com autorização da Comissão Nacional de Energia, que vai fiscalizar a qualidade. Agora, uma rede hospitalar pode produzir para atender a demanda. A demanda estava sendo atendida apenas em 40%. Então, é evidente que nós tínhamos que tomar uma providência. E demorou. Senador, esse debate sobre privatização, ele já derrubou candidatos, inclusive, né? Então, politicamente, como é hoje? O senhor acha que... Eu estou vendo que os candidatos estão falando claramente de privatização, de redução do tamanho do Estado. Como é que está esse debate? Ele ganha voto ou tira votos? Defender a privatização? A pesquisa diz que
a maioria da população é contra a privatização. É contra? É, a maioria. Não é uma distância muito grande entre os que são contrários. Mas, de qualquer maneira, e os que divide, são favoráveis. divide votos. Né? Divide. Ocorre que tem que ser uma privatização competente. Primeiramente, você não pode desvalorizar a empresa antes de privatizá-la, né? Isso tem ocorrido. A empresa está desvalorizada, é preciso primeiro restabelecer o conceito da empresa para colocá-la num patamar em que o Estado possa ganhar. Esse projeto de privatização da Eletrobras, por exemplo, foi um cambalacho, não do governo. O governo mandou um projeto bom, nós anunciamos, inclusive, apoio, que era uma captação de recursos para a Eletrobras. É uma privatização diferente, né? E na Câmara foram atendendo setores, atende um setor aqui, atende outro acolá. Quando chegou no Senado, nós dissemos, não dá para votar favorável, votamos contra. E eu fui ao Supremo, ingressei com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo. Não tivemos êxito, não foi, na verdade, não se concedeu a liminar e até hoje não houve julgamento. Então, a empresa foi privatizada, parece, por 30 e poucos bilhões. Né, e pulverizada, as ações pulverizadas. Então, foi um péssimo projeto de privatização. E porque esse projeto foi alterado, colocaram os chamados jabutis. Ele veio do governo Temer, não foi? Não, acho que foi já do governo Bolsonaro o projeto. Nós fizemos uma reunião, inclusive, com o governo para ouvir sobre o projeto e a bancada aceitou bem. Mas depois, quando chegou da Câmara ao Senado, chegou um projeto já bastante deteriorado e nós ficamos contra esse projeto. Então, existe privatização e privatização. Isso faz muita diferença. É preciso saber como privatiza e o que privatiza. Né? Há alguns setores estratégicos que devem ser preservados. Né? Mas esse é um caminho, né? Parece uma tendência. Pois é, nós estamos aqui no Frente a Frente falando mais uma vez de política. Você sabe que política interfere na sua vida, na educação do seu filho, na casa que você mora. Então, falamos aqui para você ter a sua ideia de política. Nós vamos agora a um intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta.